Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor, e hoje eu tenho aqui um plot twist para dar para vocês. É basicamente um comediante chamado Daniel Duncan, e ele fez aqui um vídeo que gerou uma certa polêmica. Esse vídeo tá com mais de 1 milhão de visualizações, e eu vou falar para vocês aqui basicamente qual é o plot twist. Inclusive, não dê strike em mim, Daniel, pelo amor, eu só estou passando a informação. Mas aí tem um pessoal pensando assim, Daniel, tá tudo muito divertido aí, né? Tá baixo, né? Aí da Tá pergunta, no máximo aqui. a questão central aí da discussão, né? Que é uma piada, é só uma piada, né? Que é a coisa mais estúpida que eu já ouvi na minha vida. Porque assim, uma piada pode ser só uma piada? Pode, claro, mas vamos fingir que piada não tem subtexto, né? Tipo, vocês já entraram no Forchan ou leram alguma reportagem sobre esses grupos? Sabe qual é a principal forma de comunicação ali? Meme. Meme, que é uma forma de piada. Aí você tá me dizendo que o adolescente fica o dia inteiro nessa porra, sendo bombardeado com propaganda neonazi. Pega uma arma, entra na escola, mata todo mundo, aí fica geral fingindo que não sabe o que aconteceu. Pra mim, falar que uma piada é só uma piada é igual falar que um assassinato é só um assassinato só porque o assassino tá vestido de palhaço. Ele matou uma pessoa, mas olha como ele é divertido. Se tem algum comediante de direita aqui, o que eu fiz agora chama figura de linguagem, tá? Não, eu acho bom deixar claro. Mas vou comentar na internet. Ele tá falando que piada é igual assassinato. Não, figura de linguagem. É isso que chama. E aí tem um pessoal que fala assim, Daniel, mas palavras são uma coisa e ações são outra coisa. Que é a segunda coisa mais estúpida que eu já ouvi na minha vida. Porque assim, cara, você vive num país com uma mulher foi espancada até a morte no Guarujá por causa de fofoca no Facebook. Você vive num mundo que pessoas leem num livro que se ele botar dinamite na cueca, ele vai encontrar 72 virgens no céu. Palavras não são só palavras, né? Tipo, palavras criam um ambiente favorável para ações, né? Por exemplo, você não pode, se você está vendo uma mãe bater numa criança, você não pode tomar um partido, né? Porque você não sabe quem começou. E comediante de direita, isso chama ironia. É outra coisa. Eu não estou falando que você tem que deixar bater na criança. E às vezes palavras são ações por si só, né? Quando uma noiva fala no altar, eu aceito fulano como meu legítimo esposo, ela não está só falando uma coisa, ela está produzindo uma ação, que é contrair matrimônio, né? Uma tragédia igualmente lamentável. Né? E aí o pessoal chega sempre naquele ponto da conversa que fala assim, Daniel, mas você está sendo hipócrita aí, cara, porque eu já vi o teu show, já vi as coisas que você fala, e você vive fazendo piada o tempo inteiro que você quer que o Bolsonaro morra. Mas aí vocês estão errados, porque eu nunca falei que era uma piada. Eu nunca falei. Nunca falei. Comediante de direito, você sabe que piada não é opinião, né? Não é. Mas nesse caso tá? Aí o cara basicamente politizou bastante a situação do Léo Lins, né? E, assim, até onde eu sei, clã, eu não acho... O Léo Lins, ele faz vídeo de publicidade política, ele fala sobre política especificamente, eu acho que ele só faz piadas pesadas, sendo bem sincero, eu nunca vi um posicionamento político do Léo Lins. Mas eu tô vendo muita gente colocando o Léo Lins como sendo de direita. Inclusive tem muito humorista de esquerda que faz parte ali do grupo do Léo Lins que veio a público defender ele. Então, tipo, eu acho que esse tipo de humor que ele tá fazendo não tem uma politização. Talvez a galera mais à direita goste, mas não quer dizer que só a galera de direita vai gostar. E aí esse comediante Daniel Duncan fez essas críticas aqui. Só que sabe qual é o plot twist que agora eu vou trazer pra vocês? Então, meus amigos, essas coisas que ele falou aqui são coisas que enquadrariam na mesma lei que puniu o Léo Lins. Então esse cara poderia ser punido da mesma maneira que o Léo Lins foi punido pelas coisas que ele falou aqui. Bizarro, né, clã? Então é sobre isso esse vídeo. É sobre você, hoje, tá batendo palma porque alguém que é um desafeto político e ênfase, o cara nem se posicionou politicamente, ele pode até ser de direita, mas o fato do cara ser de direita, então quer dizer que ele tem que ser preso ou ser silenciado? Mas aí você tá lá batendo palma, mas olha só que coisa, não? As coisas que são usadas pra calar aquele cara podem ser usadas pra calar o Santinelli, por exemplo, entendeu? Inclusive o Santinelli, ele passa muito do limite muitas vezes nas piadas dele. Ah, mas ele tá zoando a galera da direita, a direita pode. Mas se você for ver, as leis, elas são pros dois, né? Independente de direita e esquerda. E é por isso que a gente tá discutindo tanto isso. E aqui você tem o Easy Nobre falando aqui. Na crítica do Léo Lins, ele inclusive o Easy Nobre, que é um cara conhecidamente de esquerda, né?
Na crítica do Léo Lins, ele literalmente cometeu o mesmo crime, descrito pela mesma lei e com duas qualificações que ferraram o Léo Lins, parágrafo 2A e parágrafo 2O. Aliás, é segundo e o segundo A, eu acho que é não sei o que é esse 2O aí, respectivamente, por estar na internet e por ser um evento recreativo cultural, sabe? O que seria muito engraçado? Então, é isso que você está entendendo. Aí o próprio Daniel veio aqui e comentou, fique à vontade para procurar o Ministério Público. Agora, o mais importante, já conseguiu entender a diferença entre sátira e ironia? Eu acho que, sei lá, mano, eu entendo a ironia, eu entendo a sátira, até porque se você for argumentar é a mesma coisa com o caso do Léo Lins, é a mesma coisa. Só que a lei, ela não entende isso. A lei, ela não tá falando sobre sátira e ironia. Você jamais vai, por exemplo, ir na frente de um juiz e vai falar, era ironia, guys. Nunca, jamais. Aí tá aqui, ó. Sejam punidos na forma da lei crimes resultantes de destinação, preconceito, raça, etnia, religião e procedência nacional. Tá vendo? Tipo, meu irmão... Que coisa, não? Isso sim é uma baita de uma ironia. Isso sim é uma baita de uma ironia. O cara que tá lá falando da mesma coisa e fazendo sucesso com a mesma estratégia, reclamando e tentando falar da censura do maluco que seria o desafeto político dele. Eu não conheço o Léo Lins publicamente ou pessoalmente para dizer para vocês se ele é de extrema direita, sabe? Mas assim, sim, tem muitos humoristas que são de direita, por exemplo, o Danilo Gentili. Mas eu não acho que o humor que o Léo Lins faça seja um humor de direita, sabe? Assim como eu acho que esse humor que a galera tá começando a fazer agora, que tipo o Santinelli, não seja um humor de esquerda. Ele brinca com as pautas, ele brinca com as polarizações, mas também é um humor extremamente ácido, com muitas pautas pesadas e outras coisas mais, que fala sobre morte, assassinato e coisas pesadíssimas. Então, se você for pegar e falar que o Léo Lins tem que ser preso, então o Santinelli também deveria ser preso pelas mesmas coisas. E eu não concordo nem um pouco com isso. Então eu não acho que as pessoas, por exemplo, deveriam ser censuradas pelas coisas que elas estão dizendo nesse aspecto. E sinceramente, não faz sentido para mim pegar e enaltecer um cara como, por exemplo, o Santinelli e dizer que o Léo Lins é um desgraçado porque ele tem um público de direita ou alguma coisa assim, sabe? Não faz sentido nenhum, na minha opinião, querer calar o cara por causa disso, sabe? Então eu acho que é muito complicado esse momento que a gente tá vivendo, sabe? Eu acho que a gente tá numa situação que, tipo, a mesa pode se inverter muito rapidamente, sabe? Então, por exemplo, se você tá vendo a galera de esquerda sendo censurada, depois a galera de direita vai ser censurada. E a galera de direita bate palma pra caramba, mas depois são eles que são censurados. E isso aconteceu, inclusive, né? E agora a gente tá vendo a galera de direita ser censurada e a galera de esquerda batendo palma. E logo depois vai acontecer o contrário de novo. E assim vai seguindo. E não, no final quem ganha é os políticos. No final quem ganha é basicamente a censura. E no final os dois vão ficar calados. E não é pra ser assim, na minha opinião, tá bom? Então eu achei errado esse tipo de situação. E eu queria dar a minha opinião sobre isso, falando sobre esse caso do humorista aí, Daniel Duncan. Não tenho nada contra ele, mas esse argumento que ele tá utilizando para brincar, e é normal que as pessoas utilizem, porque o Léo Lins, ele fez muito sucesso com esse estilo de humor, então é óbvio que outras pessoas vão tentar fazer o mesmo estilo de humor do mesmo jeito. Só que para mim não faz sentido você criticar o Léo Lins ou falar que ele tem que ser preso quando você tá se fazendo dos mesmos artifícios que ele usa, né? Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa, um grande beijo e a gente se vê depois.